Então, os legitimados para recorrer do artigo 577 são esses, né? MP, querelante, réu, ou seu procurador, e o defensor do réu. Eu pergunto, há outros legitimados ainda para recorrer? Há outros? Bom, fora do artigo 577, ainda nós temos outros legitimados para recorrer. Quais são? Primeiro aí, o terceiro que prestou fiança. Terceiro que prestou fiança, ele pode interpor recurso em sentido estrito se houver a quebra ou perda desta fiança. Se houver uma decisão judicial decretando a quebra ou perda da fiança. Artigo 581, inciso 7º. Então, esse terceiro que prestou fiança, não, fulano estava lá precisando de um dinheiro para fiança, eu prestei fiança para ele. Daí, se o juiz decidir pela quebra ou perda da fiança, esse terceiro pode recorrer em sentido estrito. Artigo 581, inciso 8º do Código de Processo Penal. É uma rara hipótese de recurso por terceiro juridicamente interessado. Porque no processo civil, o terceiro juridicamente interessado, que é aquele que não faz parte do processo. Ele não faz parte do processo, mas a decisão lhe afeta, né? A decisão lhe afeta. Então, no processo civil, o terceiro juridicamente interessado, ele pode recorrer. No processo penal, em regra, ele não pode recorrer. Terceiro juridicamente interessado, em regra, não pode recorrer. Tem algumas hipóteses que ele pode, como nessa hipótese aqui do terceiro que prestou fiança. Ele vai poder recorrer em sentido estrito da decisão que decretar a quebra ou a perda da fiança. Uma outra situação, decisão que decreta sequestro de um bem, o terceiro que não, de boa fé aí pode recorrer também, pode interpor recurso contra essa decisão que decretou sequestro de um bem que ele se julga dono desse bem. Então, teoricamente, também caberia um recurso aí. Bom, quem mais pode recorrer? Qualquer do povo, inclusive o jurado, pode recorrer da lista geral de jurados. Qualquer do povo, inclusive o jurado, da lista geral de jurados. Artigo 581, inciso 14 do Código de Processo Penal. Então, qualquer do povo pode recorrer da decisão que determina a lista geral, a publicação da lista geral de jurados. Tá? Tem mais alguém que pode recorrer? Tem ainda o juiz. O juiz, ele pode recorrer contra o acórdão que julga o incidente, que julga a exceção o incidente de suspeição ou impedimento, né? A exceção de suspeição ou impedimento. Pois ele é parte, né? O juiz é parte aí. Então, tem a exceção de impedimento ou suspeição, que é julgada pelo tribunal. O juiz, quando é acolhida essa exceção de impedimento ou suspeição, o juiz foi considerado suspeito ou impedido, ele tem legitimidade para recorrer, porque ele é parte nesse incidente. Tem legitimidade para recorrer. E o detalhe é que ele pode recorrer sem advogado, porque ele tem capacidade técnica, né? Não precisa contratar o advogado, ele mesmo pode recorrer sem advogado, pode interpor um recurso especial ou um recurso extraordinário aí, sem advogado, porque ele tem capacidade técnica. Ok? Quem mais pode recorrer? Temos aqui o cônjuge ou companheiro, parente ou descendente do sentenciado, pode interpor agravo de execução das decisões do juiz da execução. Artigo 195 da LEP, da Lei de Execução Penal. Então, o cônjuge ou companheiro, parente ou descendente do sentenciado pode interpor agravo em execução, né? Agravo em execução. No caso de execução de pena, pode agravar das decisões do juiz da execução penal. Artigo 195 da LEP, da Lei de Execução Penal. Quem mais pode recorrer? A vítima, ou seu representante legal, né? A vítima ou seu representante legal. E no caso de morte, o seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, né? Então, a vítima ou seu representante legal, e no caso de morte, seu cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente. Podem recorrer, tenham ou não se habilitado como assistente de acusação. Então, aqui é importante. Então, a vítima, né, ou seu representante legal, se ela for menor, ou se ela já morreu, aquelas outras pessoas, podem recorrer
esteja ou não habilitado como assistente de acusação. Vocês sabem que a vítima pode se habilitar na ação penal pública como assistente de acusação, não é isso? Esteja ou não habilitada, ela pode interpor recursos.